Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, sempre se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Novamente, quem não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Pessoal, estamos chegando a quase 300 mil inscritos, então, se você não é inscrito, é só se inscrever. Pensando em fazer aqui um episódio especial quando a gente completar 300 mil inscritos. Tá ok, pessoal? Sem mais delongas, vamos aqui à primeira pergunta. Olá, professor Cobori. Sou o João Vitor, moro na cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro. Minha dúvida é a seguinte: empresas de capital aberto, quando passam de anos de lucros mais baixos, geralmente fazem ações internas junto aos trabalhadores para melhorar a sua performance perante o investidor. Geralmente pedem ao time de compras explorarem condições de pagamento mais longevas, reduzem seus projetos de investimento e promovem redução de custos, principalmente em pessoas. Isso não atrapalha um plano de longo prazo? Bem, vamos lá, João Vitor, de Mesquita. João Vitor, o que você está falando aí é o que as empresas geralmente fazem realmente, mas lembre-se da Americanas, né? Americanas faz justamente isso, né? São empresas de capital aberto, querem fazer as coisas para agradar investidores. Investidores, na sua maioria, que estão de olho no preço de ações, eles estão preocupados com o curto prazo, né? O investidor que realmente é de longo prazo, ele não está muito preocupado com isso. Então tem uma coisa em administração de empresas, em governança corporativa, que a gente chama problemas de agência, né? Você ter um conflito aí de interesses, principalmente de longo prazo, né? Que você consiga alinhar a diretoria da empresa com os interesses dos acionistas, né? Então isso que chama problema de agência. Que o problema de agência, na realidade, a agência vem de o agente principal, né? Ou seja, o presidente da empresa é o agente principal dos acionistas, e tudo que se faz em governança corporativa é tentar alinhar o interesse dele com os acionistas, né? Então a gente tem ao longo da história aí vários escândalos que demonstram que a gente ainda tem muito que aprender e modernizar, né? Você conseguir cada vez mais criar instrumentos para conseguir alinhar esses interesses, né? Então, geralmente, a direção da empresa é remunerada pela valorização das ações, né? Pela visão que o mercado tem da empresa, pelos dividendos que eles conseguem, os lucros que eles conseguem gerar e assim distribuir dividendos para os seus acionistas. Só que isso cria uma série de problemas, né? Como eu disse, todos os escândalos. Vamos pegar o mais recente agora, que é o da Americanas. A empresa o estilo de gestão deles geralmente é esse, né? O pessoal trade quieto. Quando você falou em redução de custos, o negócio dele é reduzir custos a todo custo. E essa parte do pessoal de compras, né? Cada vez espremer mais, é exatamente o que eles fazem também. Vai espremendo os fornecedores, deixando de pagar, alongando os prazos e fazendo toda essa maracutaia que eles fizeram para tentar esconder esses resultados aí nos balanços. Mas isso é fraude, tá ok? Isso já não tem muito a ver com esse alinhamento de interesses, que a gente está partindo do pressuposto que são alinhamento de interesses dentro das regras, né? Não fora das regras, cometendo fraudes. Nesse caso foi fraude mesmo, mas eles queriam o quê? Queriam, na realidade, gerar o máximo de lucro possível, mesmo dando prejuízo, para agradar os acionistas. Agora, quando a gente fala assim, quem foi o beneficiário final, né? O beneficiário final foi os acionistas da empresa. Por quê? Receberam dividendos que, na realidade, não existiam, né? Lucros que não existiam. Então, eles precisavam ser responsabilizados. Até porque a fama desses acionistas, né, que eles chamam acionistas de referência, a fama deles é justamente a capacidade de gestão, né? Então, de duas uma. Ou ele estava envolvido, ou eles são extremamente incompetentes. Essa fama que tinha, não teriam mais, né? Como é que você esconde uma fraude de 40 bilhões e alguém que tenha um mínimo de diligência, de capacidade de gestão, consegue não enxergar isso, né? Então, isso é um problema. Então, voltando aqui para a sua pergunta, uma empresa de capital aberto, parte desse pressuposto seu, se ela é de capital aberto, ela tem que ficar agradando investidor, mercado financeiro. Muitos investidores que estão aí operando no mercado de ações têm a visão de curto prazo,
né? Você investe agora, quer esperar as ações subir para você desinvestir, vender. Ou, no máximo, você quer investir agora e daqui 3 anos, né? Se tudo der certo, as ações da empresa subir, você quer vender. Então, existe essa pressão desses investidores de curto prazo, né? Os acionistas de curto prazo, que a empresa dê resultado no curto prazo. Então, eles começam a fazer esse tipo de ações para dar resultado só no curto prazo. E isso sacrifica o crescimento da empresa no longo prazo, porque uma empresa precisa reinvestir os lucros, precisa distribuir menos dividendos para poder reinvestir o lucro, para poder, assim, manter a sua competitividade e continuar crescendo, né? Continuar concorrendo no mercado, porque fatalmente os outros players lá do seu segmento estão fazendo isso. Então, isso é um grande problema a ser administrado. Você tem que, se você investe em empresa de capital aberto, você tem que ter isso em mente, tem que ter essa consciência que esse problema existe, sempre vai existir, e o que as empresas fazem para evoluir é cada vez diminuir esse conflito de interesses, o chamado problemas de agência. Tá ok, João Vitor? Espero ter te ajudado e ajudado todos os ouvintes do podcast. Vamos aqui à próxima pergunta. Olá, professor Cobori. Sou Alexandre de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul. Há algumas semanas o senhor postou o vídeo com o título Como Quebrar uma Empresa de Sucesso, descrevendo as 5 etapas que levam uma empresa de sucesso até a falência. Gostaria que, caso houver, explicasse as etapas para o caminho inverso, partindo de situações de praticamente insolvência, mas que possam levar empresas novamente até o sucesso. Obrigado pelos seus ensinamentos. Bom, vamos lá. Alexandre, de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul. Acho que primeira vez que vem uma pergunta desta cidade, e é sempre um prazer atender vocês de qualquer lugar do país. É sempre uma honra e um prazer recebê-los aqui. É sinal que a tecnologia tem esse lado bom, né? A gente atinge qualquer lugar, não só no Brasil, como no mundo. A gente tem bastante ouvintes aqui em outras cidades do mundo também. E eu fico sempre muito feliz. Tá ok, Alexandre? Então vamos lá. Esse vídeo, Como Quebrar uma Empresa de Sucesso, na realidade, acho que foi na sequência. Antes eu falei o que as empresas de sucesso fazem, né? Eu não sei se foi nessa ordem. Primeiro eu falei como quebrar uma empresa de sucesso e depois como ter uma empresa de sucesso. Então, se você não viu esse vídeo, dá uma olhada no canal que acho que é bem na sequência. Tá ok? Só que ali eu digo, é uma empresa não em estado de insolvência, né? Que também pode ser, tá? Aquelas dicas que tem nesse vídeo aí também servem para empresas de estado de insolvência. Mas eu acho que a sua pergunta é muito específica, né? Você imagina um estado de insolvência, a empresa praticamente quebrada, né? O que é uma insolvência? A empresa não tem dinheiro para pagar seus compromissos ali diários, rotineiros. Então a empresa entrou numa situação de insolvência. Geralmente, quando a empresa está muito complicada nessa situação, ela vai para pedir uma recuperação judicial, que nada mais é, a justiça coloca lá um gestor, nomeia um gestor que vai ter uma série de benefícios que a recuperação judicial traz, que é congelar o pagamento dos credores, e esse gestor vai escalonar, ver qual que é a melhor forma de poder pagar e que todo mundo receba, mas já é uma situação difícil. Dificilmente uma empresa, estatisticamente, são poucas empresas que saem da recuperação judicial, porque uma empresa, quando entra nisso, ela começa a ter problemas do outro lado, né? Ela pode até conseguir pagar as dívidas, mas para pagar a dívida precisa continuar gerando receita. Uma empresa, imagina, que está nessa situação, ela tende a perder os clientes, a perder receita também. Então, é uma espiral negativa que a empresa se encontra, né? Algumas empresas não têm um problema tão sério, foi realmente um problema ali momentâneo, de alguma situação, alguma crise, né, que acometeu a empresa ali durante alguns anos, mas é uma empresa muito boa, um negócio muito bom, que gera muita margem, né, que gera muita receita, tem uma capacidade comercial muito boa de vender, um produto muito bom, e a empresa acaba tendo condições de sair, ou seja, para você pagar os seus credores, você precisa continuar gerando receita, né? Uma empresa em estado de solvência vai enfrentar todos esses problemas. Existe como você sair disso? Existe. É uma gestão muito, muito forte e criteriosa, né? Depende da empresa e de que segmento você está olhando, tá, Alexandre? Eu diria assim, se eu fosse administrar uma empresa dessa, sei lá, a empresa tem um portfólio lá de vários produtos. Você vai ter que sacrificar alguma coisa na empresa e ajustá-la, né, à nova situação de insolvência. Se essa situação de insolvência implicar ali, né, um nível de alavancagem financeira muito alta, você primeiro vai ter que resolver o seu problema com os seus credores, né? Essa alavancagem que você vai ter. Ou rolar dívida, ou
alongar o prazo dessa dívida para gerar uma pressão menor no caixa, para que você possa ali ter um fôlego, né, sobrar alguma coisa, para que você possa continuar realizando as suas receitas. Como eu disse, o grande problema de toda empresa é a receita, tá? A gente às vezes pensa que é só a despesa, não. É a receita, você precisa continuar gerando receita. Não adianta nada você enxugar despesas, cortar custos, se você não gera receita. Imagina, você cortou custo, ajustou, mas você perdeu receita, não adiantou nada, você vai ter que cortar custo de novo. Então, uma empresa num estado de insolvência, digamos, na pior das situações, ela tem que olhar primeiro esse nível de alavancagem financeira, vai precisar alongar o prazo dessa dívida com seus credores, ou vai ter que emitir mais dívidas, né, com prazos mais longos, ou vai ter que fazer uma captação no mercado, seja ela de capital próprio, ou seja, chamando novos acionistas, e capital terceiros, que é dívida, né, vai ter que tentar fazer essa emissão para equalizar esse fluxo de caixa da empresa. Então, isso seria um primeiro passo se a insolvência estiver ligada a níveis de alavancagem financeira muito altos. Geralmente tem esse problema. E aí o próximo passo é você adequar suas despesas com as suas receitas, para você gerar uma margem maior. Quanto mais margem você tem, mais caixa, geração de caixa sobra para você pagar a sua alavancagem financeira, né? O seu fluxo de caixa da dívida. Então, empresa, digamos, que seja uma empresa média, ela tem um portfólio um pouco maior de produto, como ela quer gerar uma margem maior, se ela adequa a sua alavancagem financeira, que tem um volume de alavancagem financeira, ela não pode reduzir o portfólio, ela tem que tentar vender mais. Mas se esse nível de alavancagem financeira não for, digamos, o problema mais sério da empresa, ou se for e ela conseguiu alongar o prazo da dívida, ela tem que olhar para aquele portfólio e ver quais os produtos que geram mais caixa, que são produtos não que sejam mais fáceis de vender, né? Sejam os produtos ali campeão da empresa. E tem aqueles produtos que geram muita pouca margem ou são deficitários. Tem que olhar de forma criteriosa e a empresa vai ter que sacrificar alguma coisa. Mas é uma coisa muito complexa de falar por uma pergunta muito genérica, tá? Você fala uma situação de insolvência, pressupõe alavancagem financeira. Aí você não tem como te dar uma receita que te dá uma dica, você teria que pegar a empresa, dar uma olhada e fazer esse mapeamento, onde que eu tenho oportunidades. Geralmente, quando você está numa situação de insolvência, você não tem mais acesso a capital barato. Você já tem um nível de alavancagem alta, e isso que está te gerando um problema sério na empresa de insolvência. Então, a visão que tanto o mercado, né, sei lá, de capital próprio, novos acionistas, vai te ver com risco maior, vai ser mais difícil você captar via novos acionistas, via emissão de ações, ou, se não for uma empresa de capital aberta, né, via venda de participações da empresa, você vai ter uma dificuldade, porque a empresa tem muito risco. E se você for tentar equalizar pegando mais capital de terceiros, né, ou tentando, como eu disse, alongar esse prazo da dívida, rolar essa dívida, vai ser um pouco difícil, porque numa situação de insolvência, os seus credores, na realidade, estão pensando o inverso, que é receber de você o quanto antes, né? Então vai ser difícil você alongar, e se eles continuarem te financiando, te emprestando dinheiro, obviamente eles vão querer uma taxa de juros maior. Então, tem que fazer a conta para tentar alongar, mesmo com uma taxa de juros maior, mas que o prazo seja mais estendido, né, para você sair dessa situação de insolvência, né? E a maioria das empresas que estão numa situação dessa, elas acabam entrando aí com um pedido de recuperação judicial, porque realmente é uma situação muito difícil. Mas, como eu disse, caso a caso, você tem que olhar a empresa e ver onde é que tem oportunidades de solucionar esse problema com medidas um pouco mais drásticas, né? Um pouco mais de sacrificar produtos, sacrificar a linha do seu portfólio, tentar manter produtos que geram menos, tem um custo menor, né? Um custo de produção menor, ou um custo comercial menor, né? Que é o CPV, o CMV, o CSP, né? Seja ela uma indústria, comércio ou empresa de prestação de serviço. Ou seja, é muito detalhe, tá, Alexandre? Você tem que olhar, né? Se fosse fácil assim, a gente pegava um manualzinho e aplicava na empresa. Não, cada empresa tem o seu problema e é muito peculiar. Teria que entrar um gestor ali que tenha a capacidade, né, de olhar de forma criteriosa, extremamente criteriosa e mais aprofundada, e conhecer muito do negócio, muito daquele setor, daquele segmento, para tentar achar uma solução, né? Mas, novamente, é uma situação muito difícil. Tá ok, Alexandre? Espero ter te ajudado. Não sei se você fez uma pergunta em interesse próprio, né? Se você tem uma empresa ou está passando por isso, ou se você quer saber avaliar uma empresa que esteja nessa situação. Tá ok? Espero ter te ajudado.
Vamos aqui à próxima pergunta. Olá, professor. Aqui é o Pedro. Falo atualmente de Brasília. Professor, tenho dúvidas sobre o processo de valuation. Um modelo de valuation com premissas granulares é o melhor a se fazer? E caso eu queira ingressar na área de M&A, o quanto eu preciso saber sobre valuation e sobre avaliação de empresas e como seria a forma de entrar na área? Grato, professor. Vamos lá, Pedro de Brasília. Tem acho que umas 2 ou 3 semanas que eu tive a turma aqui de fusões e aquisições valuation, né, que é uma imersão que eu dou aqui de 3 dias e meio, presencial, né, que geralmente as pessoas, na verdade é bem, digamos, equilibrado, né? Temos 1/3 geralmente que faz esse treinamento imersivo, são empresários, né, que estão ali querendo conhecer um pouco mais profundamente do processo, não só de avaliação, de valuation, como de processos de M&A, né, de fusões e aquisições, porque ele tem interesse de utilizar esse conhecimento para crescer, né? Se ele estiver pensando em comprar outras empresas para crescer, ou se ele estiver sendo abordado, né, por outros players do mercado tentando comprá-lo, ele quer entender melhor esse processo para ele ter ali, pelo menos, uma vantagem um pouquinho maior numa mesa de negociações. Então, uma parte é isso, mas sempre tem uma grande parte que são profissionais aí querendo entrar na área, né? Querendo entrar, ser um assessor estratégico financeiro numa operação de fusões e aquisições, ok? Novamente, por isso que é fusões e aquisições valuation, precisa saber de valuation, né? Então, valuation, em uma operação de M&A, pelo menos a que eu faço, né? E eu até brinco que você não está avaliando uma ação, você está avaliando uma empresa toda, você vai comprar uma empresa toda. Então, obviamente, a sua avaliação é muito mais criteriosa. É diferente se você vai no banco de investimento, eles ficam avaliando ações. Você está comprando uma empresa inteira. Então, se você vê um valuation destinado a uma operação de M&A, você vai ver que ele é extremamente detalhado, criterioso, com uma profundidade imensa de dados e informações, não só do histórico que a empresa tem, mas a gente precisa de muitos mais dados para projetar, até porque o processo de valuation é a capacidade que essa empresa teria de gerar caixa no futuro. Então, o passado, obviamente, importa, demonstra a capacidade da empresa de fazer resultados, de gerar lucro, mas o valor da empresa é futuro. Então, a gente utiliza essas informações para saber, né, a capacidade que a empresa tem, as margens que ela consegue praticar. Só que a gente está olhando para o futuro, tem que saber se ela, primeiro, vai conseguir manter essa vantagem competitiva, se ela gera lucro no nível em que permita ela continuar investindo na empresa, né, retendo esse lucro e reinvestir na empresa, porque se você quer crescer, você tem que reter lucro, reinvestir em novos projetos, reinvestir para manter a sua vantagem competitiva para que você possa projetar um futuro aí de crescimento. Se for uma empresa madura, tenta pelo menos projetar uma estabilidade na geração de caixa, mas geralmente as empresas sempre têm essa perspectiva de crescimento e aí você faz um valuation muito mais criterioso. É um trabalho um pouco mais, com prazo um pouquinho mais estendido. A empresa sempre aproveita, mesmo que ela não acaba fazendo a transação, ela aproveita todo esse material, esse estudo, esse laudo de avaliação. Por quê? Porque mesmo as empresas grandes, tá? Eu nunca vi em nenhum processo que eu entrei, a empresa não se surpreender com o nível de profundidade de um valuation, né, que você fez com esse foco em uma operação de M&A. Porque a gente estabelece uma série de critérios para projetar o futuro, uma série de premissas. Então, ali é um refinamento profissional e de informações que você tem, que é muito válido e muito rico para a empresa depois, tá? Mesmo que ela não faça a transação, não concretize essa transação, ela vai ter uma série de material para ela conseguir fazer a sua gestão, principalmente no que a gente chama de gestão baseada em valor, né? Porque a gente gera muito material, gera uma planilha gigantesca que aí aquela planilha pode ser utilizada justamente para ele ver onde é que ele dedica um esforço maior para gerar um valor maior. O que é valor? Criação de valor na empresa, como eu sempre digo, é a capacidade que a empresa tem de gerar um retorno acima do custo de capital. Então, o valuation, ele precisa ser com esse foco, com essa visão, né? Você tem que, acho que teve uma pergunta aqui que não foi aproveitada, que me mandaram, até porque ela era muito, acho que não tinha muito a ver com o conteúdo, mas eu lembro que tinha uma parte ali que dizia como é que você faz um valuation de uma empresa que não tem informações, né? Que a empresa só tem as demonstrações gerenciais.
e não tem as demonstrações contábeis. No nosso caso, quando a gente pega, tem empresas, inclusive médias, tá, que tem esse problema, empresas grandes que têm as demonstrações contábeis, mas não precisa ser ajustada, né? Então é um trabalho muito mais pesado quando a empresa não tem as demonstrações financeiras lá no padrão IFRS, que a gente chama, né? Que é o padrão internacional de contabilidade, né? Então, quando você tem só um gerencial, aí você vai ter que dar um passo atrás e vai ter que ajustar tudo aquilo, né? Você vai ter que transformar aquelas informações gerenciais em informações contábeis, nem que seja só na sua planilha. Obviamente, a empresa tem que fazer o dever de casa e regularizar isso, porque se ela tiver num processo de M&A para ser comprada, ninguém vai comprar uma empresa que não tem informação contábil, porque o risco é muito maior, né, para a empresa estar comprando, e a empresa está comprando, vai tirar isso tudo do valor. Então, não vai valer a pena a empresa se vender com esse problema. Então, para você fazer esse ajuste com visão de fazer um bom valuation, você vai ter que ajustar vai ter que dar um passo atrás e ajustar tudo isso. Como seria aquelas informações contabilizadas, né? E, obviamente, você vai ter um problema sério ali, que tem muitas coisas que não foram lançadas, que não são lançadas, né? Problemas fiscais, problemas tributários, problemas de classificação contábil. Então, vai ter uma série que tem como se ajustar, mas é um serviço monstruoso que você tem que fazer, inclusive conciliações bancárias para conferir realmente a receita e a despesa da empresa e poder contabilizá-las de forma correta, né? Como eu disse, tem empresas médias e grandes que também têm esse problema. Não existe uma empresa que já passou, né, por mim, que não tem um ajustezinho ali para você fazer nas demonstrações dela, tá? Até porque você faz os ajustes que deveriam ter sido feitos pela contabilidade da empresa e você faz uma série de ajustes porque, sob o ponto de vista do valuation, você está vendo sob o ponto de vista econômico, né? Não só sob o ponto de vista contábil e financeiro. Então, a gente ajusta uma série de informações para chegar no valor da empresa. Isso não tem nada a ver com contabilidade, mesmo que a contabilidade estiver certinha, você vai ter que fazer esses ajustes. E, geralmente, uma série de ajustes na contabilidade, mesmo que ela esteja perfeita, de lançamentos que deveriam ter sido feitos e não foram feitos, por mais que a empresa tenha feito correto, tá? Em que linha que foi, aquilo que foi distribuído de dividendos e deveria ter sido pago como salário. Então, todas essas informações a gente ajusta e quando você projeta o futuro é como se a empresa fosse perfeita, né? Como se aquelas demonstrações estivessem todas regulares. Então, esse cuidado você tem que ter, é um trabalho criterioso, você tem que saber fazer isso, tem que ter experiência, tá? Então, você falou, como eu entro no mercado? Se você não tem experiência nenhuma, você vai ter que entrar lá como estagiário, como analista, né, em uma boutique de M&A ou num banco de investimentos, para você começar a aprender tudo isso no passo a passo, desde o zero, de quem não sabe nada, e começar a montar, né, essa sua carreira nesse mercado. É um mercado, não diria assim, disputado, porque digamos assim, você trabalhar num banco de investimento com M&A ou você trabalhar numa boutique de M&A, digamos assim, é o refinamento, né, do conhecimento de estratégia de finanças corporativas, né? Como eu disse, é diferente de você avaliar ações. Então, se você não sabe nada, o primeiro passo é entrar, conseguir uma posição, né, numa boutique de M&A ou num banco de investimento para você começar a aprender, né? Você vai aprender do zero tudo isso que eu falei. Não sei se ficou claro, né? É muita informação, uma informação precisa de um arcabouço teórico um pouquinho mais refinado, e você vai começar a aprender isso do zero. Você vai entrar lá como estagiário, vão te dar uma planilha para você preencher, vão te ensinar tudo isso que eu falei, como contabilizar, você começa a aprender tudo isso e você vai dentro, né, dessa estrutura, você começa a crescer. Você sai de estagiário, vai para analista júnior, depois para analista pleno, depois para analista sênior, depois de repente você vira um associate, até você chegar a virar sócio de um negócio desse, tá? Mas se você quer começar do zero, primeiro você precisa ter um conhecimento teórico, um arcabouço teórico. Então você tem que entender bem de finanças corporativas para que você entre nesse mercado, tá? Você possa não ser totalmente cru, né? Você chega lá, sei lá, o sócio lá vai te ensinar a preencher a planilha, que teoricamente é um serviço braçal, mas você precisa saber o mínimo, né? Ele não vai ficar te ensinando fórmula, como é que você calcula, essas coisas você tem que saber. Então, primeiro passo, antes do passo zero lá, que é ser estagiário de uma boutique, é fazer um treinamento em finanças corporativas e se aprofundar nesse assunto. Tá ok? Eu espero ter te ajudado e se você ingressar nesse mercado, eu lhe desejo muito sucesso. Pessoal, esse episódio fica por aqui.
Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações aí para ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se que a gente está quase chegando a 300 mil inscritos. E como eu disse, quando a gente fizer 300 mil inscritos, eu vou fazer um episódio especial. Talvez? Talvez com um convidado, né? Já que passou a pandemia, né? Para quem acompanha o canal desde o início, né? No início, a ideia era ter convidados, né? Tinha até o Carlos que trabalhava ali comigo, que ia, na realidade, operar todos os equipamentos e ia ter convidados. Tinha 4 posições, né, na mesa, né? Todos equipamentos aí de última geração. Infelizmente, veio a pandemia, né? Se não me engano, eu comecei o podcast em setembro de 2019. Em início de 2020 veio a pandemia e acabei criando esse modelo. Eu comigo mesmo. E acabou aí vingando. Vocês acabaram gostando que, como não tem convidado para ficar um fazendo pergunta para o outro, vocês mandam as perguntas e eu respondo. E eu acho que eu criei aí um público, né, que são vocês aí que gostam desse modelo. Mas um episódio especial com convidado não seria nada mal, né, para vocês. A gente modificar um pouco e fazer uma edição aí comemorativa. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Vamos chegar aos 300 mil inscritos. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. O pessoal que quiser mandar as perguntas em áudio, tá? Acho que agora tá vindo mais perguntas em texto, porque o editor gosta de colocar um áudiozinho, né? Colocar aquele efeito, fica mais bonito o vídeo. Então, dê preferências aí para mandar perguntas em áudio. E se for em áudio, obviamente, tem que gravar de um local silencioso, então, se identificando de onde você fala e se atentando para esse tempo de 40 segundos a 1 minuto. Tá joia, pessoal? Eu fico por aqui, agradeço a presença de todos, um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.